Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de julho de 2024, iniciando aí o segundo semestre do ano de 2024, né? E nesse horário nós estudamos essa obra de Terezinha Oliveira, Conversando com os Espíritos, É. a reunião mediúnica, Terezinha Oliveira. E nós vamos iniciar hoje o capítulo 2, que tem por título Como Kardec Falava. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, aos amigos da espiritualidade, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com uma grande família para estudar, para aprender essa doutrina abençoada. E também rogar ao Pai que abençoe aqueles nossos irmãos mais necessitados e que nós possamos também colaborar com a doação das nossas energias para auxiliar na recuperação, no esclarecimento, no consolo desses nossos irmãos. Que a tua paz, Senhor, possa habitar sempre em nossos corações e te rogamos sempre a tua misericórdia, que nunca nos faltou, para com todos nós sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui a leitura, né, do capítulo 2 dessa obra, ó, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica de Terezinha Oliveira. Capítulo 2. Como Kardec dialogava. Diz assim Terezinha: através de diversos médiuns, Kardec manteve incontáveis diálogos, tanto com espíritos superiores, como com os menos categorizados. Lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec sempre tinha, né, aquelas reuniões de evocação, quando eles evocavam espíritos para conversarem com eles, para trocarem informações, para aprenderem, né, para consolarem, esclarecerem. Então, eram aquelas reuniões mediúnicas. A atuação de Kardec, ao conversar com eles, constitui exemplo de como esse diálogo pode ser eficiente e produtivo. Agindo com paciência e perseverança, ordem e método, Kardec soube tirar desse intercâmbio informações valiosas. Logrou codificar a doutrina que os espíritos revelavam e, com a sua capacidade didática, tornou-a acessível ao entendimento comum. Então, toda essa obra que Kardec publica, ela é fruto desse diálogo com os espíritos, tá? E ela destaca aqui duas palavras: paciência e perseverança. A gente lembra aquele momento que Kardec estava um pouquinho chateado, né? Porque havia recebido muitas críticas. Então, chegam amigos e vêm trazer para ele o incentivo para que ele continuasse, mostrando que a publicação do Livro dos Espíritos estava salvando vidas, não é? Porque eles encontram à noite, numa ponte onde as pessoas costumavam pular pela parte mais alta da ponte, onde muitas pessoas já haviam se suicidado, alguém havia deixado lá um Livro dos Espíritos, com uma capa, né, já bem suja. Então, muitas pessoas que iam para aquela parte mais alta da ponte, às vezes, querendo se suicidar, encontravam lá o Livro dos Espíritos. E, ao ler algumas páginas daquele mesmo local, já desistiam. Então, esse livro foi encapado, com uma capa bonita, e dado a Kardec como presente, para que ele se percebesse que todo aquele sacrifício estava valendo a pena, estava produzindo frutos, que era salvar vidas, através do esclarecimento
da vida depois da morte, né? Da existência de uma vida depois da morte e uma vida futura. E ele vai organizar todas aquelas informações que vem do alto, né? Que é a codificação da doutrina, e ele era professor, era pedagogo, cientista social, né? Com aquela pedagogia dele, ele vai organizando toda, de uma forma especial, aquelas mensagens, publica essas obras, essas 5 obras, que qualquer um, e ao estudar com boa vontade, com carinho, com atenção, vai compreender o que está ali escrito. Graças aos diálogos proveitosos que ele manteve com os espíritos, hoje nos beneficiamos dos muitos conhecimentos que constam das obras básicas. O Livro dos Espíritos, primeira edição de 1857, segunda edição de 1860. Essa segunda edição que nós estudamos até hoje. O Livro dos Médios, né, publicado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, o Céu e o Inferno, publicado em 1865, e a Gênese, publicada em 1868. Esses são os 5 livros publicados por Allan Kardec para fazem parte do Pentateuco. É lógico que teve outros opúsculos que ele publicou, que é o Espiritismo, né? E tem obras póstumas que foi publicado após a morte dele pelos amigos, que reuniram alguns textos, né, dele e fizeram essa publicação. Interessado em passar aos outros a orientação para o êxito do diálogo com os espíritos, Kardec teve o cuidado de esclarecer em vários capítulos de O Livro dos Médios e na Revista Espírita de julho de 1859, né? Quando ele fala que as comunicações deles, os espíritos, podem nos ensinar. Eu trouxe aqui, eu não vou ler aqui, eu vou ler na Revista Espírita, que eu vou colocar aqui, esse texto da Revista Espírita de julho de 1869. Deixa eu compartilhar aqui. Justamente nessa revista, o que nós vamos ter aqui em 3 itens, nós vamos ler na Revista Espírita, tá? Na Revista Espírita de julho de 1859, vem escrito assim: esse artigo que eu vou ler agora tem como título Discurso de Encerramento do Ano Social, Allan Kardec. Foi o discurso que ele fez de encerramento do ano social. Sabiamente dirigidas, as evocações podem ensinar grandes coisas. Então, olha só o que ele diz aqui. Sabiamente dirigidas, né? Sabendo-se como interrogar os espíritos, como ela diz aqui, ó, com paciência e perseverança, as evocações podem ensinar grandes coisas, diz Allan Kardec. Oferecem um potente elemento de interesse, de moralidade, de convicção, de interesse por nós fazerem conhecer o estado do mundo, quer dizer, dão a conhecer o estado do mundo que a todos nos aguarda e do qual, algumas vezes, fazendo uma ideia tão extravagante, né? Então, o estudo dessas evocações, desses depoimentos, podem nos ensinar muito, muito mesmo, né? Fazendo-nos conhecer a espiritualidade, como é o mundo na erraticidade, que a todos nós aguarda, porque todos nós retornaremos ao plano espiritual. Mas muitos de nós, aqui encarnados, muitas vezes fazem uma ideia muito extravagante desse mundo, né? Também podem nos ensinar muito, oferecer para a gente muitos elementos de
moralidade, né? Porque nelas podemos ver, por analogia, por comparação, nossa sorte futura. Quer dizer, nós teremos elementos, tá? Elementos que vão poder nos ensinar, elementos de moralidade, porque poderíamos ver, por comparação, o que pode acontecer conosco se tivermos uma boa moral, depois, se nós hoje temos um bom comportamento moral, bons padrões de moralidade, quando desencarnarmos, podemos ter uma ideia, por comparação, de como vai ser a nossa vida futura. Se não tivermos, também poderíamos ter uma ideia de como vai ser a nossa vida futura, tá bem? Como também podemos ter elementos de convicção, porque nessas conversações íntimas com os desencarnados, encontramos a prova manifesta da existência e da individualidade dos espíritos, que nada mais são do que nossas próprias almas desprendidas da matéria terrestre. Então, a gente, conversando com os espíritos, a gente vai compreender o que, quem eles são. Quem são esses espíritos? É? Como é que eles vivem? O que é que eles querem da vida? Como eles veem a situação em que eles se encontram? Que ensinamentos eles podem trazer para nós como lições importantes? Aquele famoso, para que eu não seja ele amanhã. E ele vai contar coisas que vão provar o quê? A individualidade dele. Que ele foi um homem encarnado que realizou coisas ou fez o que não devia. E o que aconteceu com ele agora? Está acontecendo com ele agora? E aí você pensa em você. O que eu estou fazendo agora? Estou aproveitando bem meu período aqui na Terra? Ou eu não estou aproveitando bem? Ele também não aproveitou bem. Então, esses elementos de convicção vão me ajudar muito, para que eu possa ver se eu devo continuar na, na mesma direção que eu estou, ou se eu devo mudar totalmente o rumo da minha caminhada. E aí, continuando aqui, eu vou subir um pouquinho para outra página, entendeu? Desculpe aí o barulho, gente, é de uma ambulância que está passando aqui, e eles fazem muito barulho, a gente até compreende, está de trânsito. Quando esse trecho que eu vou trazer para vocês está no parágrafo abaixo do livro da Terezinha, quando ela diz assim: os espíritos só vêm assim, eu coloquei também no PDF, só que eu peguei um pouquinho antes, para a gente compreender bem. As numerosas evocações que temos feito permitiram-nos, assim fala Kardec, que dirigíssemos o olhar investigador sobre o mundo invisível, da base até o ápice, isto é, naquilo que ele tem de mais ínfimo quanto de mais sublime. Quer dizer, ele teve a oportunidade de, como investigador, sobre o mundo invisível, sobre a vida na erraticidade, ver a base, quer dizer, aquelas coisas mais difíceis, aquelas faixas vibratórias onde estão os espíritos com maior dificuldade, até o ápice, porque ele mesmo falou que, durante o intercâmbio das evocações, ele conheceu espíritos de todo tipo, espíritos bastante comprometidos como espíritos bastante evoluídos. Então, ele diz aqui, a inumerável variedade de fatos e de caracteres emanados desses estudos, realizados com profunda calma, sustentada atenção e prudente circunspecção de observadores sérios. Olha só,
os caracteres emanados desses estudos, os resultados desses estudos, que foram realizados por ele e pelos companheiros com profunda calma, sem pressa, com sustentada atenção, para não deixar passar nada, e prudente circunspecção, quer dizer, respeito, né, de observadores sérios, abrindo-nos os arcanos desse mundo, para nós, tão novo. A ordem e o método utilizados em vossas pesquisas eram elementos indispensáveis para o sucesso. Com efeito, já sabeis, pela experiência, que não basta chamar casualmente o espírito de tal ou qual pessoa. Os espíritos não vêm assim ao sabor de nosso capricho, nem respondem a tudo quanto a fantasia nos leva a lhes perguntar. Principalmente os espíritos sérios, aqueles que estão realmente, né, comprometidos com o Evangelho do Senhor, com as leis divinas. Eles não vêm atender ao nosso chamado a qualquer hora, sobre qualquer coisa. Isso a Terezinha Oliveira colocou aqui, no livro dela. E também nem respondem a tudo quanto a fantasia nos leva a lhes perguntar. Quer dizer, as bobagens que às vezes nós perguntamos aos espíritos. Com os seres de além-túmulos desencarnados, necessitamos de habilidade e de uma linguagem apropriada à sua natureza, às suas qualidades morais, ao grau de sua inteligência e à posição que ocupam. Ser com eles dominador ou submisso, conforme as circunstâncias, compassivo com os que sofrem, humilde e respeitoso com os superiores, firme com os maus. Olha aí, falando dos maus. Tem espírito mau? Tem. E os voluntariosos, que só subjugam aqueles que os escutam complacentemente. Porque tem aqueles espíritos, né? Repare que ele diz aqui, né? Ser com eles dominador ou submisso. Então, muitas vezes, quem está evocando o encarnado precisa ser firme no trato com os espíritos. Quando vê que o espírito está querendo fazer bagunça, então ser dominador, sem ser mal educado. Agora, o indivíduo também pode ser submisso se quiser, mas não é um bom conselho ser submisso. E ele diz, conforme as circunstâncias, a não ser que você seja submisso, se o espírito é superior. E ele diz uma coisa e você se submete ao que ele está dizendo. Quando ele é superior. Porque aí ele vai tentar colocar para a gente alguma coisa que é para o nosso bem-estar. Aí é bom não contestar. É bom aceitar. Então ele diz, conforme as circunstâncias. Compassivo, quer dizer, é bom, amável, né? Amoroso com os que sofrem, humilde e respeitoso com os superiores, firme com os maus. Firmeza não quer dizer falta de educação, mas é ser firme com os maus. E os voluntariosos, que só vão subjugar, dominar aqueles que os escutam e baixam a cabeça, não contestam quando ele fala uma besteira, quando ele quer impor alguma coisa que não é boa, e a pessoa aceita porque é simpático aquilo que ele está falando e que é errado. Enfim, diz Kardec, é preciso saber formular e encadear metodicamente as perguntas. É preciso saber fazer as perguntas e colocá-las na ordem certa, para que sejam obtidas respostas mais explícitas, mais claras, assimilando nas respostas as nuances que muitas vezes constituem traços característicos e revelações importantes que escapam ao observador superficial. É como quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos. Às vezes, a resposta, ou melhor, a
pergunta que Kardec faz é muito interessante. Muito interessante. E às vezes traz até mais revelações que a resposta, né? Não que a resposta dos espíritos seja importante, mas às vezes a resposta deles é uma resposta até repetitiva. Porque Kardec insiste em alguma coisa. Então, em cada pergunta, ele muda uma palavrinha para ver se ele consegue obter uma resposta diferente ou uma resposta mais clara. E os espíritos, como são muito observadores, percebem as nuances das perguntas de Kardec. E muitas vezes eles vão lá e dão aquele toque em Kardec. Né? Já não nos te dizemos isso? Por que você está indo por esse lado? Já falamos sobre isso. Então, quando a gente vai fazer um estudo dessa natureza, a gente tem que estar muito atento, muito atento. E ele diz aqui, ó, assimilando nas respostas as nuances que muitas vezes constituem traços característicos e revelações importantes que escapam ao observador superficial. Quantas vezes também a gente diz assim, nossa, eu já li várias vezes essa resposta do amigo do Livro dos Espíritos, e só agora eu percebi algo muito importante nessa resposta. Então, a gente tem que estar bastante atento para não deixar escapar nada. E aquele que apenas está lendo, sem procurar se aprofundar, é um observador superficial, inexperiente ou ocasional, que deixa passar fatos importantes. Aí continua Kardec. A maneira de conversar com os espíritos é, pois, uma verdadeira arte que exige tato, quer dizer, cuidado, conhecimento do terreno que pisamos. Você precisa ter o domínio do tema, constituindo, a bem dizer, o espiritismo prático. Quando eu digo, né, o domínio do tema, é pelo menos ter um conhecimento um pouco mais, não vou dizer tão superficial, mas um conhecimento um pouquinho mais aprofundado do assunto. Então, ele deixa claro, conversar com os espíritos é uma verdadeira arte. Vamos pegar agora o nosso Livro dos Médiuns, tá? Livro dos Médiuns, no item 280. Livro dos Médiuns, 280. Nós temos aqui 6 parágrafos. Eu vou dizer alguns nomes que vocês vão me ajudar um pouquinho, tá? Carmen está aí, né? Está Carmen. Ana Constantino vai pegar o segundo parágrafo. Denise pega o terceiro. Márcia pega o quarto. E Carmen pega o quinto. Eu vou repetir. Ana Constantino, o segundo, Denise, o terceiro, Márcia, o quarto, Carmen Matos, o quinto. Tá legal? Então, eu vou começar aqui no primeiro parágrafo, que está na parte segunda, capítulo 25 das Evocações. Linguagem de que se deve usar com os espíritos. Tá? Porque Kardec fala sobre isso. Ele diz aqui, ó, a maneira de conversar com os espíritos é, pois, uma verdadeira arte, que existe tato, cuidado, conhecimento do terreno que pisamos, constituindo, a bem dizer, o espiritismo prático. Então, nós vamos para a questão 280 de um Livro dos Médiuns. Linguagem de que se deve usar com os espíritos. Kardec diz assim,
O grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica naturalmente em que tom convém se lhes fale, de que modo nós vamos conversar com eles. Entendeu? Então, o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente em que tom convém se lhes fale. É evidente que quanto mais elevados eles sejam, tanto mais direito tem ao nosso respeito, as nossas atenções e a nossa submissão. Olha aqui quando ele falou. Submissão aos espíritos superiores. Não lhes devemos demonstrar menos deferência, quer dizer, menos respeito, né? Menos deferência, menos consideração do que lhes demonstraríamos, embora por outros motivos se estivessem vivos. Então, se o doutor Bezerra tivesse aqui encarnado, devemos tratar o doutor Bezerra com todo respeito. Estando desencarnado, esse mesmo respeito. Entendeu? Nada de, está desencarnado, eu vou respeitar menos, de jeito nenhum. Na Terra, levaríamos em consideração a categoria, a posição social deles, para aqueles que veem apenas esse lado. Mas aqueles que são espíritas, que sabem, trarão para ele, né, dirigiriam para ele um grande respeito. No mundo dos espíritos, nosso respeito tem que ser motivado pela superioridade moral de que desfrutam. Então, estando aqui, se ele estivesse encarnado, nós teríamos uma ideia da superioridade moral dele, pelo que ele falaria, como trabalharia, né? Então, o respeito, na verdade, não devemos respeitar a todos, mas o nosso maior respeito deve ser, né, em relação à própria, como ele diz aqui, né, pela superioridade moral de que eles desfrutam. A própria elevação que possuem os coloca acima das puerilidades, que é das tolices, das futilidades, das bobagens, né? Das nossas fórmulas bajulatórias. Porque tem pessoas que, quando encontram alguém aqui na Terra que merece muito respeito, muita atenção, apesar que todos merecem, mas quando é alguém assim, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, que já estão desencarnados, mas como que estivessem, elas resolvem bajular as pessoas. O famoso puxa-saco. E é o que ele disse aqui, né? Essa elevação deles os coloca acima de tudo isso. Os coloca acima de tudo. Eles não vão se deixar levar por essas futilidades, por essas tolices, né? Nossas. Não é com palavras que se lhes pode captar a benevolência, a bondade. Não é com palavras que a gente vai conseguir a simpatia, né? A bondade, a benevolência desses espíritos, mas pela sinceridade dos sentimentos. Você pode ter um espírito até bastante inferior, um espírito que cometeu muitos erros, mas no momento em que ele está ali, arrependido dos erros que cometeu, mesmo a gente sabendo que ele ainda vai ter que passar por muitas fases de dor e sofrimento, né? Para poder se recuperar. Mas ele está ali, muito arrependido, apesar de ter um histórico de muitos crimes, esse espírito vai receber a benevolência dos espíritos superiores. Por quê? Porque eles estão se dirigindo a eles com a sinceridade dos sentimentos. Senhor, me perdoe, porque eu sei que eu fiz muita besteira, mas eu estou sinceramente arrependido do erro que cometi. Isso
Não diz que todos os seus pecados são perdoados, como a gente escuta por aí, né? Vai lá, se confessa e todos os seus pecados estão perdoados. Não, não estão. Não estão perdoados. Mas se o sujeito, o indivíduo, demonstra sincero arrependimento, vontade de reparar seus erros, de voltar ao caminho do bem, e isso é verdadeiro, ele vai receber a benevolência dos espíritos superiores. Seria, pois, ridículo estarmos a dar-lhes os títulos que os nossos usos consagram para a distinção das categorias, e que, porventura, lhes lisonjeariam a vaidade quando vivos. Se são realmente superiores, não somente nenhuma importância dão esses títulos, como até lhes desagrada os empreguemos. Vamos ver o caso do doutor Bezerra. Nós chamamos doutor Bezerra de doutor Bezerra carinhosamente, porque nós sabemos que ele foi um médico dos pobres, né? Recebeu esse título, médico dos pobres, que ajudou muita gente. Então, esse título, doutor Bezerra, não deixa o doutor Bezerra vaidoso. Nossa, estão me chamando de doutor. Entende? A palavra doutor não o envaidece. Ele sabe que as pessoas estão chamando ele assim por carinho. Mas se alguém disser assim, Bezerra de Menezes, por favor, me ajude, ele vai atender da mesma maneira. Entendeu? Porque aquela palavra que dá o título dele, doutor, como outro, São Francisco de Assis. São Francisco, nós também chamamos de São Francisco carinhosamente. Mas ele não se envaidece com esse título de santo. Ele não se envaidece. Se você chamar Francisco de Assis me ajuda, ele também vai nos atender com a mesma benevolência. Porque esse santo ou doutor, para eles, esses títulos não têm importância, né? E para alguns, até lhes desagrada que os empreguemos. Um bom pensamento lhes é mais agradável que os mais elogiosos epítetos, quer dizer, títulos, alcunhas, apelidos, né? Se assim não fosse, eles não estariam acima da humanidade. Entendeu? Porque se eles estivessem presos a esse título, estariam acima da humanidade. Eu me lembro aqui de Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, um grande trabalhador, um espírito que eu acredito que já tem muitas conquistas. Ele era chamado de o Águia Diária. Será que ele faz questão desse título na espiritualidade? O Águia Diária? Acredito que não. Que não. Entendeu? Então, esses títulos, para esses espíritos que já alcançaram o céu, não tem valor nenhum. Agora eu vou pedir para a Ana Constantino ler o segundo parágrafo. O espírito de venerável eclesiástico, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu certa vez a alguém que evocara, dando-lhe o título de Monsenhor. Deveria ao menos dizer, ex-Monsenhor. Porquanto aqui um só Senhor há, Deus. Fique sabendo, muitos vejo que na terra se ajoelhavam na minha presença, diante dos quais hoje me inclino. Isso aqui me lembrou, sabe o quê? A parábola do Lázaro e o rico. Lembra dessa parábola que nós já estudamos aqui, quando estudamos as parábolas de Jesus? O rico, homem poderoso, empresário, né? Casa-se, casa. E o Lázaro era o mendigo que ficava na porta dele. Todos os dias, quando ele saía de casa, ele jogava umas migalhas para o Lázaro. Chegando no plano espiritual, ele vê Lázaro, o mendigo, em situação muito superior a ele.
Mas ele, o rico, continua orgulhoso. Tanto que ele não fala diretamente para o Lázaro. Ele reconhece que está numa situação problemática. Mas ainda movido pelo orgulho, ele não diz para Lázaro, Lázaro, por favor, me ajude. Ele fala com outro espírito superior e diz para ele, fulano, que eu não me lembro bem o nome do espírito, se é Moisés, se é Abraão, né? Pai Abraão, né? Pai Abraão, pede a Lázaro para fazer isso, fazer aquilo para mim. Ele ainda vê Lázaro como um inferior, tanto que ele não tem, né, aquela humildade de olhar para Lázaro e dizer assim, Lázaro, me perdoa por não ter dado a você, quando estávamos os dois na terra, uma atenção maior. Não! Ele olha e diz, pai Abraão, manda Lázaro me trazer isso. Manda Lázaro ir lá falar com a minha família. Então é isso aqui. O Monsenhor diz, né? Por que me chama Monsenhor? Me chame de ex-Monsenhor. Quer dizer, o título não agradava muito a ele. Porque aqui, onde nós nos encontramos, na erraticidade, só tem um Senhor, Deus. E aí ele fala, né? Fica sabendo que aqui onde eu me encontro, né? Que muitos eu vejo, aqui onde eu me encontro, na erraticidade, que na terra se ajoelhavam na minha presença. Eu vejo pessoas aqui que na terra, quando eu era monsenhor, um eclesiástico, um padre, um sacerdote, vinha muito gente se ajoelhar nos meus pés e beijar meu anelo. Mas aqui eu vejo que essas pessoas são superiores a mim. E eu é que devo me inclinar perante elas. Olha que instrução importante e um alerta para todos nós. E às vezes aqui na Terra achamos que nossos títulos, né, são uma maravilha. E na realidade não são. Denise. Denise pode ler para a gente? É que eu não sei quem está aí ou quem não está. Ah, tá bom, posso sim. Ah, tá. Quanto aos espíritos inferiores, o caráter que revelam nos traça a linguagem de que devemos usar para com eles. Aos que, embora inofensivos e até delicados, são levianos, ignorantes e estouvados. Dar-lhes tratamento igual ao que dispensamos aos espíritos sérios, como fazem certas pessoas, o mesmo fora que nos inclinamos diante de um colegial ou diante de um asno que trouxesse barrete de doutor. O tom de familiaridade não seria descabido entre eles, que por isso não se formalizam, ao contrário, acolhem-no de muito boa vontade. Então ele diz aqui, né? Esses espíritos inferiores, né? Não devemos dar a eles o mesmo trato que nós damos aos espíritos superiores, tá? Porque seria como você está o quê? Louvando, exaltando aquele comportamento deles. E aí ele diz aqui, o tom de familiaridade não seria descabido entre eles, que por isso não se formalizam. Ao contrário, acolhem de muita boa vontade. Então você trata eles, tá, ali sem muito aquele respeito que a gente dá àqueles que têm grande moral, tá? Mas não dando a eles aquela atenção, né, que damos a um espírito de escola. Então, vamos tratá-los normalmente, como outra pessoa qualquer, com respeito, nunca falta o respeito, mas sem aquela, né, formalidade, sem aquela quase uma veneração, apesar que a gente só deve venerar a Deus, mas aquele respeito maior que a gente dá aos espíritos superiores, tá? E é o que ele diz aqui, observa como eles estão nos tratando. Se eles nos tratam com agressividade, não quer dizer que devemos ser agressivos, mas devemos ser duros, firmes com eles. Entendeu?
se eles nos tratam com respeito, atenção, cuidado, se trata ele da mesma maneira que ele está te tratando. É isso que ele está querendo dizer. Márcia, Entre os espíritos inferiores, muitos há que são infelizes. Quaisquer que sejam as faltas que estejam expiando, seu sofrimento constitui títulos tanto maiores à nossa comiseração. quer dizer, compaixão. Quanto é certo, tanto maiores a nós, haja ali. Quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se de que não caberem estas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A benignidade que lhes testemunhemos representa para eles um alívio. Em falta de simpatia, preciso encontrar em nós a indulgência que desejaríamos tivessem conosco. Então, ele fala aqui, né, que entre esses espíritos inferiores, muitos há que são infelizes. Eu acredito que todos sejam infelizes, né? Quanto mais, isso nós até falamos ontem, estava na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 30. Lembra quando Paulo falou assim, que aqueles que estão numa situação muito inferior são os que merecem de nós maior compaixão. Ele usa a palavra honra, né? Essa honra no sentido de compaixão. Então, aquele Kardec diz aqui, seus sofrimentos constituem títulos tanto maiores à nossa comiseração, quer dizer, compaixão, quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se de não lhe caberem essas palavras do Cristo. Tira a primeira pedra e aquele que estiver sem pecado. Então, quanto mais desequilibrado, doente, né, sofredor o espírito, maior compaixão devemos ter para com eles. Isso é tanto verdade quanto a pessoa dizer que essa frase de Jesus, atire a primeira pedra daquele que estiver sem pecado, não cabe para ela. Todos nós somos pecadores, então nenhum de nós pode atirar pedra, né? E aí ele fala, a generosidade que a gente tiver para com eles é para eles um alívio, né? Então, eles precisam encontrar em nós o quê? A clemência, né? A indulgência que nós desejaríamos que alguém tivesse conosco, se nós estivéssemos no lugar dele. Passais ao outro que gostaria que te fizessem. Então, ser firme com um espírito desse leviano não quer dizer que você está sendo mau, desrespeitoso, entendeu? É necessário que eu trate assim, com firmeza, mas nunca com falta de respeito. E sempre com compaixão, porque aquele espírito é um grande sofredor. Carmen, Os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pela baixeza dos sentimentos, pela perfídia dos conselhos, são indubitavelmente menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento. Mas, pelo menos, devemos-lhes a piedade que nos inspiram os maiores criminosos, e o meio de os reconduzirmos ao silêncio consiste em nos mostrarmos superiores a eles, que não confiam senão nas pessoas de quem julgam nada terem que temer. Porquanto os espíritos perversos sentem que os homens de bem, como os espíritos elevados, são seus superiores. então olha só o que ele está dizendo aqui, né? Isso que ele disse, né, que os espíritos revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pela baixeza dos sentimentos, né, pela perfídia, quer dizer, aqueles que são enganadores, né, pela perfídia dos conceitos, que são enganadores, né, infiéis, são menos dignos do nosso interesse. Olha o que Jesus dizia, não jogueis pérolas aos
forte. Lembra? Ele dizia aquilo. Então, a nossa atenção maior deve ser para aqueles que estão mostrando que maior arrependimento. Aquele espírito que realmente está interessado. Porque, às vezes, a pessoa, até trazendo para o nosso mundo atual, aqui de encarnados, você fica ali, vê uma pessoa que não está nem um pouquinho interessada em melhorar. Ela está satisfeita com a vida que ela leva. E você fica ali, né, correndo atrás dele, insistindo, isso se torna até uma coisa, né, complicada às vezes, e ele demonstra claramente que ele quer continuar a mesma caminhada. Enquanto isso, tem outras pessoas que estão precisando de atenção, de uma palavra amiga, de esclarecimento, que estão acessíveis a essas orientações, e você não dá atenção. E aí ele diz aqui, né, que são, indubitavelmente, esses espíritos que não querem melhorar, menos dignos do nosso interesse do que aqueles que atestam o seu arrependimento. Mas não é por isso que não devemos ter para com eles piedade, compaixão, né? Então, essa piedade, essa compaixão que a gente vai ter com eles é uma forma de, no futuro, quando eles, cansados de se manter naquela situação, olharem para nós, ver ali em nós uma oportunidade de se reconduzir, né? De voltar ao caminho do bem. E nós devemos estar lá, prontos para ajudá-los quando eles pedirem, né? Então, porque esses espíritos, e ele diz aqui, ó, e o meio de os reconduzirmos ao silêncio consiste em nos mostrarmos superiores a eles. Quando esses espíritos estiverem, né, querendo debater, agredir, faz silêncio, não entra na conversa deles, tá? Mostre-se superior a eles. Então, eles não confiam senão nas pessoas de que julga nada terem que temer. Porquanto os espíritos perversos sentem que os homens de bem com os espíritos são seus superiores. Então, quando eles percebem, tá, que você não tem medo dele, que você não tem medo das agressões, que às vezes no intercâmbio espiritual o espírito chega e agride, e ofende, e diz que vai matar, que vai fazer aquilo outro. Se nós mostrarmos medo, receio do contato ali com eles, eles vão ter certeza de que estão conquistando o que eles queriam. Então, não entre em debate com eles. Não entre. Demonstre. Não tenha medo, meu companheiro. Se você não quer continuar a conversa conosco, por favor, vá embora. E ele passa a respeitar, tá? E aqui o último parágrafo diz assim: em resumo, tão irreverente seria tratarmos de igual para igual os espíritos superiores, quanto ridículo seria dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Então, seria ridículo você tratar da mesma forma o espírito superior quanto um espírito desse, né, que tem essas características, né, da baixeza de pensamentos. Voltando a falar, respeita a todos, mas, tá, não sermos, né, dispensar a todos eles essa mesma deferência aos espíritos inferiores, malévolos, que nós dedicamos aos espíritos superiores. Deixa eu ver só aqui uma coisinha. Um minutinho, gente. Opa. Agora, você está com o livro dos médiuns aí? Se tiver, você pode continuar lendo o sexto parágrafo. Se não tiver, não tem problema, só me fala.
Quem, eu? É. Não, eu não tô, infelizmente. Eu tô na rua agora. Ah, legal. Eu vou continuar lendo aqui, o sexto parágrafo. Tá Tenhamos bom. veneração, quer dizer, respeito, né? Cuidado para a gente não confundir a palavra veneração com adoração. Adorar, só podemos adorar a Deus. Essa veneração aqui quer dizer respeito, né? Reverência. Tenhamos veneração para os que a merecem, reconhecimento para os que nos protegem e nos assistem, e para todos os demais, a benignidade, quer dizer, a generosidade, de que talvez um dia venhamos a necessitar. Faças aos outros que gostaria que te fizessem. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo. Quer dizer, entrando em contato com os espíritos desencarnados, aprendemos a conhecê-lo. E esse conhecimento nos deve guiar em nossas relações com os que o habitam. Então, quando você começa a estudar o mundo dos espíritos, praticando esse intercâmbio, você passa a conhecer esse mundo, a erraticidade, esse mundo espiritual. E aí ele diz aqui, e devemos respeitar a todos que estão lá, nesse mundo espiritual, né? E esse conhecimento nos deve guiar em nossas relações com os que habitam. Os antigos, na sua ignorância, levantaram altares. Os antigos levantaram altares para os desencarnados, né? Chamando de deuses, santos, né? Tudo isso motivado pela ignorância, pelo desconhecimento de que eles eram homens como nós. Para nós, eles são apenas criaturas, mais ou menos perfeitas, de acordo com o grau evolutivo deles. E altares, só a Deus se levantam. O que ele está falando aqui é uma coisa muito importante. Quando ele diz só a Deus se levantam, porque muitas pessoas ainda, por ignorância, voltando a chamar a ignorância falta de conhecimento, consideram Jesus como Deus, entendeu? E adoram a Jesus. Jesus não é para ser adorado. É para ser, como ele diz aqui, ó, venerado, respeitado, né? Termos reverência para com ele, o espírito mais perfeito que veio à Terra, para ser amado, mas não adorado. Adoração só a Deus. Levantar altares só a Deus. Então tem muita gente falando, nossa, está desrespeitando Jesus. Não! Não. E ninguém vai encontrar em lugar nenhum Jesus dizendo que é um altar para si. Ou alguém já leu isso? Quando chamaram Jesus de Senhor, ele disse, tipo assim, para. Senhor, você só deve falar em relação a Deus. Eu quero para mim apenas um título, mestre. Então ele pediu para ele, me chame de mestre, porque realmente ele veio para nos ensinar a viver. E quem ensina é o mestre. Então ele disse assim, ó, Senhor não, nem Senhor eu quero. Bom também não. Quando ele falou bom só Deus, eu na minha cabeça entrei em parafuso. Porque para mim, bom, né, o título de bom, o que você pensa quando alguém diz assim? Você faz um trabalho, o William está aí, que está sempre fazendo esses trabalhos, é professor também. Ou você pergunta assim, professor, o que o senhor achou da minha pesquisa, do meu trabalho? Bom, foi bom. Não fica assim, com gostinho amargo na boca. Bom, eu queria que ele dissesse assim, foi excelente, William. Foi muito bom, mas bom. Aí você fica assim, ó, um buchinho, não é? Porque a gente tem um valor para a palavra bom, essa maisinha. É que nem bonitinho.
Esse é horrível. Esse é Que horrível. dizem que tem aquele ditado, bonitinho, feio, arrumadinho. Bonitinho, feio, armadinho. Realmente, né? Então, quando ele disse assim, bom mestre, não, bom, né? O senhor é bom, ele disse, bom não, bom só Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, bom é Deus. Eu falei, então a palavra bom é de um alcance que nós nem conseguimos imaginar. E para a gente, bom, ó, é o bonitinho, arrumadinho, pequenininho. E ele fala, não, bom é Deus. Senhor, ele não quer o título de Senhor. Senhor é Deus. E ele pede para ele um título, mestre. E só a mim vocês devem seguir. A nenhum outro que se diga mestre. Ele ainda é enfático em dizer isso. Né? A nenhum outro mestre vocês devem seguir, não que a gente não deva respeitar os professores, mas como a ele, entendeu? Da forma como a gente olha para ele, não podemos olhar para outro mestre, porque ele foi o enviado, o que Deus escolheu para estar aqui na Terra nos ajudando. E aí Kardec coloca aqui, em altares, só a Deus se levantam, porque nós aqui, e muitos espíritos também, a gente adora, às vezes, levantar altares para alguns médiuns, não é verdade? Às vezes a gente adora levantar altares para alguns médiuns. Não quer dizer nem que eles sejam culpados por isso, não. O problema é nosso. Eles não pediram isso. Mas nós, às vezes, costumamos levantar alguns altares para alguns médiuns. Mas vamos voltar aqui para Terezinha Oliveira. A gente vai voltar agora para aquele parágrafo que diz assim, ó, acompanhando os diálogos. Lá, o meu é página 15, porque tudo que nós lemos aqui, está aqui no livro, nós lemos na Revista Espírita, no livro dos médiuns. Tá? É o penúltimo parágrafo, o antepenúltimo, que tem uma notinha aqui embaixo, penúltimo parágrafo mesmo. Acompanhando os diálogos que ficaram registrados em seus livros, nos livros de Kardec, nem todos os foram. Quer dizer, nem todos os diálogos que Kardec teve com os espíritos ficaram registrados no Pentateuco, tá? Nem todos, porque foram muitos. Constataremos com que conhecimento evangélico e doutrinário, lucidez e fraternidade, Kardec dialogava, atendendo tanto aos espíritos instrutores como aos carentes e aos rebeldes, né? Iluminando-se, quer dizer, aprendendo com eles, iluminando-nos, trazendo o conhecimento que ele adquiriu para nós. Muito interessante como ela coloca aqui. Kardec dialogava atendendo tanto aos espíritos instrutores, aos superiores, espíritos instrutores são os benfeitores, que traziam o conhecimento dele, como aos carentes, os mais inferiores, e aos rebeldes, iluminando-se, aprendendo com eles, com os superiores e os inferiores, e trazendo esse conhecimento para nós, iluminando-nos. E aí eu vou voltar novamente, compartilhar aqui novamente a Revista Espírita. Quando Kardec diz assim, acredito que vocês estejam vendo, né? Dizer que espíritos levianos jamais se tenham imiscuído conosco, quer dizer, jamais tenham vindo ao nosso encontro, participar das nossas evocações, das nossas reuniões, a fim de ocultar o nosso lado vulnerável, seria muita presunção de perfeição. Ele está dizendo o seguinte, ó, se alguém disser que nós aqui nunca recebemos, nunca conversamos com espíritos doentes, desequilibrados, seria uma mentira, tá? Seria querer mostrar nosso lado vulnerável, seria querer mostrar nossa vaidade, com presunção de perfeição. Ele está querendo dizer, nós recebemos sim, os espíritos aqui levianos sim, tá? Como qualquer outro grupo recebe.
Os espíritos superiores chegam mesmo a permiti-lo. Então, ele diz que alguns vieram, espíritos levianos, à reunião, tá? Para participarem da reunião, até para tentar bagunçar a reunião, por livre e espontânea vontade, e outros vieram com a permissão dos benfeitores. E ele diz aqui, a fim de experimentar nossa perspicácia e o nosso zelo na pesquisa da verdade. Então, alguns espíritos vieram ali com o intuito mesmo de tentar enganar Kardec, enganar aqueles companheiros. E a espiritualidade permitiu para verificar se o grupo estava realmente preparado na pesquisa da verdade. O nosso raciocínio, porém, deve pôr-nos em guarda contra as armadilhas que nos podem ser estendidas e, em todos os casos, nos fornece o meio de evitá-lo. Então, o estudo, o raciocínio deve estar sempre ali preparado, né? Para que a gente não caia nas armadilhas. E eles vão jogar para tentar jogar para cima da gente, tá? E também o estudo, o conhecimento, nos fornece subsídios para evitar essas armadilhas. O objetivo da sociedade, parecia esses estudos espíritas, não consiste apenas na pesquisa dos princípios da ciência espírita. Vai mais longe. Estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nelas, nas consequências morais, que encontra sua verdadeira utilidade. Ensinam nossos estudos que o mundo invisível que nos circunda reage constantemente sobre o mundo visível. Eles estão sempre entrando em interação, em choque. Eles nos mostram como uma das potências da natureza, esse mundo invisível, né? Conhecer os efeitos dessa força oculta que nos domina e subjuga mau grado nosso, que muitas vezes nós nos deixamos envolver pela espiritualidade, sem, né, dar autorização, não será ter a chave de mais de um problema, a explicação de uma multidão de fatos que passam despercebidos? Então, conhecer esse tema, conhecer esse mundo, conhecer esses espíritos, não é uma forma de aprendizado? Se esses efeitos podem ser funestos, algumas coisas ruins podem acontecer. Conhecer a causa do mal não será ter um meio de preservar-se contra ele? Como o conhecimento da eletricidade possibilitou-nos atenuar os efeitos desastrosos do raio? Se então sucumbirmos, não poderemos queixar senão de nós mesmos, visto não termos a ignorância como desculpa. Então, se algo acontecer desse intercâmbio, só temos a reclamar de nós mesmos. Por quê? Não fomos suficientemente vigilantes e não estudamos o suficiente. O perigo está no domínio que os espíritos mal exercem sobre os indivíduos. E esse domínio não é apenas funesto do ponto de vista dos erros de princípios que podem propagar, mas também do ponto de vista dos interesses materiais. Ensina a experiência que jamais é impunemente que nos abandonamos à sua dominação, desde que suas intenções nunca podem ser boas. Quer dizer, aquele que se entrega a esse intercâmbio sem vigilância, dando atenção para espírito de baixo nível inferior, não tem do que reclamar. Para chegar a tal fim, uma de suas táticas desses espíritos inferiores é a desunião. Quer dizer, separar, né, para poder dominar, né, para poder conquistar. Porque sabem muito bem que podem facilmente dominar quem se encontra privado de apoio. Assim, quando querem apoderar-se de alguém, o seu primeiro cuidado é sempre inspirar-lhe desconfiança e isolamento. É a tal da fascinação, a fim de que ninguém os possa desmascarar, esclarecendo as pessoas prejudicadas com conselhos salutares. A fascinação é uma das armas que eles usam. Uma vez senhores do terreno, podem fasciná-las à vontade, através de promessas sedutoras, e subjugá-las por meio de lisonja às suas inclinações, aproveitando os lados fracos que descobrem para, em seguida, melhor fazê-las sentir a amargura das decepções, feri-las em seus afetos, humilhá-las em seu orgulho e, muitas vezes, soerguê-las
por um instante tão só, para precipitá-las mais alto. Então a pessoa está lá embaixo, né? Está pior. Aí eles vêm, levantam a pessoa, né? Colocam a pessoa lá em cima. Depois eles puxam o tapete e a pessoa se arrebenta. Eis aí, senhores, o que nos mostram os exemplos que a cada instante se desdobram aos nossos olhos, tanto no mundo dos espíritos quanto no mundo corpóreo. Situação que podemos aproveitar para nós próprios, ao mesmo tempo que procuramos torná-la proveitosa aos outros. É o que ela colocou aqui, né? Eles se iluminam com as informações dos espíritos superiores. Aí ele diz aí, situação que podemos aproveitar para nós próprios. E buscam iluminar-nos com esses conhecimentos, ao mesmo tempo que procuramos torná-la proveitosa aos outros. Eles aprendem e passam esse conhecimento para nós. No entanto, perguntarão, não iremos atrair os espíritos maus, evocando criaturas que pertenceram à escória da sociedade? Não, porque jamais sofremos a sua influência. Só há perigo quando é o espírito que se impõe. Nunca, porém, quando somos nós que nos impomos a eles. Olha só, quando você deixa que eles dominem a comunicação, aí há perigo. Mas quando você mantém o controle das comunicações, não, o perigo não há. Sabeis perfeitamente que esses espíritos nos acodem ao vosso, não acodem ao vosso chamado, senão constrangidos e forçados, que em geral se acham tão incomodados em vosso meio, que sempre têm pressa em retirar-se. Então, quando eles vêm, esses espíritos inferiores, vêm às nossas reuniões mediúnicas, muitas vezes eles vêm constrangidos, obrigados. E aí eles falam, né? Eu não tenho livre-arbítrio? Por que me obrigaram a estar aqui? Eu não quero estar aqui. Eles falam isso, né? E eles querem logo ir embora, porque eles sabem que ali eles não têm o domínio da situação. Para nós, sua presença é objeto de estudo, porque para conhecer é preciso ver tudo. Paulo dizia, conheça tudo e escolha, selecione para você o que for melhor. O médico só chega ao apogeu do seu saber quando explora as chagas mais repugnantes. Ora, essa comparação do médico é muito justa, desde que sabeis a quantidade de chagas que temos cicatrizado. Quer dizer, quantas lágrimas, ele está dizendo assim, ele está querendo fazer essa comparação, querendo dizer o seguinte, que essa comparação do médico é muito justa, desde que as pessoas saibam quantas lágrimas eles têm secado, quantos espíritos eles têm consolado e esclarecido, né? E quantos sofrimentos eles aliviaram. Nosso dever é mostrarmos, esse nosso dever não é só de Kardec, da Sociedade Parisiense, não, é de todos nós. No trabalho, nosso dever é mostrar-nos caridosos e benevolentes com os seres do além-túmulo, assim como devemos proceder com os nossos semelhantes, né? Esse é o nosso dever, tá? Ser caridoso, benevolente, indulgente com todos os espíritos desencarnados, assim como a gente deve proceder com os nossos irmãos. Ama a Deus sobre todas as coisas e a próxima como a ti mesmo. Então, eu achei esse texto de Kardec maravilhoso, muito esclarecedor e muito claro, né? Muito claro, não deixa dúvida, não deixa sombra, né? Ele fala abertamente, muito claro, e mostra o seguinte, eles lá da Sociedade Parisiense, também muitas vezes tiveram que se haver com espíritos levianos, que chegavam lá sem que eles soubessem quem eram. E a espiritualidade permitia para ver se eles estavam realmente bem preparados. Tá? Então, vamos encerrando aqui esse capítulo. Ela vai dizer assim, aprendamos com ele, com Kardec, a sublime arte espiritual de dialogar com os espíritos e a exercitemos devotadamente nos labores da casa espírita. Certamente, a observação, o estudo espírita e o conhecimento prático dos homens contribuirão vantajosamente para adquirirmos os segredos de conversar
simpaticamente com os espíritos, mas somente após prolongado tirocínio, quer dizer, prática, estudo, aprendizado. Quer dizer, ninguém deve procurar conversar com os espíritos sem estar verdadeiramente preparado, senão pode ter problemas muito, muito graves, né? Ela chama atenção aqui para essa questão, porque tem muita gente que diz assim, é assim, então vamos lá, abrir uma mesa e conversar. Não, é isso aqui. Deixa bem claro, né? Que esse contato com os espíritos somente deve acontecer após prolongado tirocínio, quer dizer, aprendizado, estudo, conhecimento. Somente assim conseguiremos atingir o grau necessário, alcançado pelo codificador. Então, para alcançar esse grau que ele tinha nessas conversações, é preciso muito estudo, tá? Muita dedicação, muita seriedade. E, para encerrar, vamos pegar o livro dos médiuns, na questão 267, item 267, pergunta 20ª, pergunta não, questão 26ª. Ela traz só um pedacinho, então a gente vai ler todo ele, tá? É livro dos médiuns, parte 2ª, capítulo 24, da identidade dos espíritos. Questão 267, questão 267, item 26º. Aí diz assim Kardec, para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade principal para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Disto, porém, nem suspeitam. É o defeito sobre o que mais se iludem os homens. Todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. Então, é Kardec dizendo aqui, todas essas instruções aqui decorrem de quê? Decorrem da experiência e dos ensinos que os espíritos passaram para ele, tá? E aqui ele vai completar, a partir da 268, com as respostas que os próprios espíritos deram. Ele vai fazer a pergunta e os espíritos vão responder. Então, ele deixa bem claro aqui como nós devemos encarar esse trabalho. E a Terezinha Oliveira aqui, ela é cirúrgica, trazendo para a gente todos os pontos, alertando do cuidado que a gente deve ter no trato com os espíritos, porque não é uma coisa pouca. Lembrando sempre que, quando você entra em contato com um amigo espiritual, a gente chama amigo, tanto pode ser superior como inferior, com o espírito leviano, você está entrando em contato com ele, você não sabe quem ele é, mas ele já sabe quem você é. Essa é a vantagem que eles têm sobre nós. Entendeu? Você pode chegar lá, né? Todo cheio de empáfia, nossa, esse espírito inferior, mas você não sabe quem ele é. Você não conhece a capacidade dele. Capacidade para o bem e capacidade para o mal. Você não tem a mínima ideia, mas ele sabe com quem ele está falando. Sabe aquela frase que a gente às vezes aqui diz de forma ignorante? Você sabe com quem você está falando? Ele sabe com quem ele está falando. Ele sabe com quem ele está falando. Porque eles têm a capacidade de fazer uma varredura em nossas mentes. Quando a gente está buscando se melhorar cada vez mais, a espiritualidade faz o preparo, né? Não deixa ele tão fundo. Por quê? Porque
porque você é alguém que está se esforçando para se melhorar, está trabalhando bem, então a espiritualidade não deixa ele dar um mergulho dentro da sua mente. Mas quando você está cheio de pretensões, achando-se o dono da verdade, foi assim que ele encerrou aqui o livro dos médiuns, essa questão 26ª, achando que você é que sabe das coisas, que você sabe tudo, que o mundo ninguém mais sabe nada. Aí a espiritualidade diz assim, ó, lava as minhas mãos. E você se mete nesse intercâmbio, antes de começar a falar, ele já mergulhou em você. Ele sabe com quem ele está falando. E isso se torna muito delicado para nós. Porque, como diz o ditado popular, quando você está indo com milho, ele já está voltando com fubá há muito tempo, né? Ou melhor, já está voltando com o bolo pronto. Com o bolo pronto. Então, esse trabalho só deve ser feito com muito estudo, com muita atenção e com muito, como Kardec diz, caridade e benevolência, né, para com esses irmãos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu já falei, eu tive essa experiência, eu estava conduzindo uma reunião, né, mediúnica, e aí um espírito veio e eu estava falando de amor, caridade, tereré. Ele falou assim para mim: quem você pensa que é? Caraca, eu pensei, o que que ele sabe de mim? Aí a espiritualidade soprou: seja humilde, que ele estava querendo puxar meu tapete. Aí eu falei que eu era uma pessoa também ainda precisando aprender, eu era uma pessoa que estava aqui também para aprender, assim como nós todos aqui. Então, não me considero melhor do que você, né? Enfim, aí acaba a bação do... Mas eles colocaram no meu ouvido: seja humilde, porque a gente fica logo pensando o que que ele sabe, não sei o quê, essa coisa toda. Nos coloca insegura, insegura. Eu me senti insegura naquele momento, mas eles me ajudaram, eles sopram para a gente. Eu, Seja humilde. um depoimento desse, daquele expositor Simão Pedro Lima, não sei se vocês conhecem, ele é maravilhoso, eu adoro Simão Pedro Lima. Então, ele disse que há uns anos atrás ele estava doutrinando, lá de Minas, né? Estava doutrinando. E o espírito chegou, cheio de empáfia, se dizendo um grande conhecedor do Evangelho, e conhecia tudo mesmo, né? E começou. Como o Simão Pedro Lima também é um profundo conhecedor do Evangelho, o que que o Simão fez? Começou a rebater. Então, o espírito falava falava uma coisa e justificava o que ele falava num versículo. O Simão rebatia, falando também alguma coisa e ratificando o que falava com o versículo. E ele estava assim. Só que o espírito estava querendo realmente aquilo. Aí, de repente, outro doutrinador, companheiro do Simão, na mesa mediúnica, deu uma cutucadinha no Simão, e o Simão olhou para ele e o companheiro falou o que para o Simão? Simão, seja humilde. Não polemize. Aí o Simão teve aquele impacto, né? E percebeu que Simão, estava querendo mostrar o conhecimento dele evangélico para o espírito. Ele não queria ficar abaixo do espírito, ele era. E aí o companheiro falou para ele: Simão, seja humilde. Aí o Simão tomou aquele impacto e parou. E um outro doutrinador veio e terminou a conversa. Ele disse que foi uma das maiores lições que ele teve para com esses espíritos. Foi o que Kardec falou da Revista Espírita: faça silêncio. Quando eles começarem a mostrar o conhecimento, e que eles têm mesmo, porque muitos deles foram papas, bispos, cardeais, como é que você vai discutir religião com esses indivíduos? Papa não sei o quê, Monsignor não sei o quê, cardeal não sei o quê, nasceu e morreu dentro da igreja? Você vai ficar discutindo essas coisas técnicas com ele? Então, na Revista Espírita fala: faça silêncio. Jesus dizia: não jogueis pérolas aos porcos. Faça silêncio. E ele vai perceber que você não vai entrar na faixa vibratória dele. E aí ele vai te respeitar. Porque ele vai perceber que você entendeu o que ele queria. E não vai entrar na onda dele. E aí ele percebe que ali ele não consegue ganhar aquele jogo. E esse é o respeito que eles dão.
Quando eles percebem, com esse daí eu não vou conseguir fazer festa. E aí eles se retiram. Então, muito interessante, e a gente tem que tomar muita atenção, né? É humildade. Você não É precisa. porque a gente gosta de mostrar que sabe também, né? Que sabe, que estuda, que pereré. Aí pronto, a vaidade vai subindo, subindo, subindo. Deixar por pouco? Claro que não, né? É isso mesmo. Mas a lição da humildade é importante, Oh, muito muito importante. bom. Então, gente, semana que vem, capítulo 3, dia 12, pode botar a data aí. 12 de julho de 24. Olha só, o que aprendemos dialogando com os espíritos? Kardec já falou que ele aprendeu muito. E o que ele aprendeu, buscou passar para nós. Então, vamos ver aqui o que aprendemos dialogando com os espíritos, tá bom? Vamos dar uma paradinha, 15 minutinhos, e a gente retorna para o estudo de um livro dos médiuns, tá bom? Então, olha aí quanta coisa maravilhosa a gente está aprendendo aqui, nos preparando para quando a gente entrar nos diálogos, a gente poder mergulhar, né? Aprender um pouco mais. Então, é só agradecendo a Deus, agradecendo aos Espíritos amigos, a Jesus, essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo, né, de nos prepararmos um pouco mais para esses trabalhos de esclarecimento, de consolo, né, e esse contato com os amigos espirituais, que o Senhor nos mantenha sempre fortes e dedicados, que Ele nos ajude, porque na realidade somos nós que temos que nos manter, mas que Ele potencialize as nossas forças, graças a Deus. Então, vou dar uma paradinha aqui, 15 minutinhos, a gente está de volta, tá, gente?
Boa tarde, gente. E eu esqueci de